afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardo a missão. No triste pecado tornou-me perdão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e a mais dos amados se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Graça e paz, irmãos. Nós queremos trazer a palavra do Senhor ao seu coração nessa noite e eu te convido a meditar comigo no Salmo de número 116. Então, se você tem a sua Bíblia em mãos, por favor, abra nesse Salmo. Vamos fazer a leitura do Salmo 116. O salmista nos diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma. Das lágrimas dos meus olhos, da queda, os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor.
Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Esse é o Salmo 116, um salmo que nos chama a atenção a nós apresentarmos a Deus ações de graças por tudo aquilo que temos recebido do Senhor, por todas as circunstâncias que cercam a nossa vida, por tudo que nós vivemos e sofremos neste mundo. O salmista nos diz que nós devemos dar graças ao nosso Deus, ações de graças ao Senhor. Mas especificamente no verso 12 ao verso 14, nós vemos o salmista com uma linguagem muito diferente, dizendo: que darei eu ao Senhor? O que nós temos para dar ao Senhor, o que nós temos a entregar ao Senhor? Por todos os benefícios, diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que nós podemos dar ao Senhor? O que nós temos de tão precioso que devemos entregar ao Senhor? Se não a nossa vida, se não os nossos dias, se não as nossas decisões, as nossas escolhas diárias, precisamos entregar ao Senhor com gratidão, pois muito tem feito o Senhor pelo seu povo, por cada um de nós. Então o salmista nos pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito? O que Ele tem feito para conosco? E ele completa dizendo: tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ou seja, eu vou testemunhar, eu vou entregar a minha vida, eu entrego os meus dias nas mãos do Senhor. Todas as minhas decisões devem estar nas mãos do Senhor. Todas as escolhas que faço diariamente precisam estar pautadas pelo conselho do Senhor. Estamos vivendo dias de distanciamento, de afastamento social, de pandemia, de incertezas, de inseguranças, muitas pessoas aflitas. Há um grande mal se abatendo sobre toda a humanidade. Mas o que nós daremos ao Senhor diante de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas? O que faremos nesse momento de pandemia, nesse momento de aflição, nesse momento de incerteza, se não ter um coração grato a Deus? O que o salmista está nos chamando a atenção é que nós devemos ter corações gratos. Corações gratos. Isso é essencial para uma vida cristã saudável, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã autêntica, uma vida que seja relevante de testemunho a essa geração. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Que essa pergunta cale fundo na nossa alma, na nossa consciência, na nossa vida nessa noite, nesse momento que estamos compartilhando a palavra de Deus. Que essa palavra alimente as nossas vidas e traga esperança ao nosso coração. Uma vida cristã autêntica passa por esse processo de gratidão e de reconhecimento do favor do Senhor sobre cada um de nós. O Senhor tem derramado bênçãos sem medidas sobre o seu povo. O salmista ele demonstra ter um coração agradecido a Deus. Será que nós temos apresentado esse coração grato a Deus diariamente? Independente das circunstâncias que nos cercam, independente do que vai ser amanhã na nossa vida, porque não temos certeza do que vai se passar conosco, daqui a alguns segundos, daqui a uma hora, uma semana, um mês, um ano, não sabemos. Mas o Senhor conhece todas as coisas e tem todo o poder e domínio em suas mãos. Que daremos nós ao Senhor? Precisamos reconhecer os benefícios do Senhor, o que Deus tem feito pelo seu povo, o favor de Deus, a graça de Deus, as bênçãos de Deus sobre nós. Deus tem derramado das suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então o salmista se volta ao Senhor e pergunta: Senhor, que darei eu por tantos benefícios que o Senhor tem derramado sobre a minha vida? Meus irmãos, é possível que haja no coração de muitos de nós uma mentalidade de barganha com Deus. Aliás, muitas mensagens são apresentadas dessa maneira: faça isso e você vai receber de Deus. Faça aquilo, ou doe isso, ou doe aquilo, ou entregue isso, ou entregue aquilo, que Deus vai retribuir, ou Ele vai te restituir, ou Ele vai te dar 10 vezes mais. A palavra de Deus, ela não nos dá essa garantia. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz
que nós devemos ser gratos a Deus por todos os benefícios, aquilo que Deus nos deu e aquilo que Deus não permitiu que tivéssemos. Porque todas as bênçãos vêm das mãos de Deus. Porque toda riqueza vem das mãos de Deus. Todo favor, toda graça, toda bondade que nós podemos experimentar nesse mundo vem das mãos de Deus. E Deus tem derramado graça sobre nós. Não barganhe com Deus. Não tenha essa mentalidade de barganha com Deus. Eu quero dar algo com a intenção de receber algo maior. Não, a atitude que nós devemos ter, que nós percebemos nas palavras do salmista, é que ele demonstra na sua atitude, um espírito de gratidão, de reconhecimento. Veja o que ele nos diz a partir do verso 12, que darei ao Senhor. E no verso 13 ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor e eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Eu vou cumprir os meus votos na presença dos seus santos, na presença do seu povo. Eu vou cumprir os meus votos. Cumprirei os meus votos ao Senhor, testemunhando ao mundo de que há um Deus que cuida de nós. Sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos porque Deus tem derramado da sua bênção sobre nós. Tenha esse espírito e essa atitude de gratidão para com Deus. O que deve motivar a nossa gratidão, irmãos? Senão a vida que recebemos do próprio Deus. Uma vida abundante, uma vida cheia de favores de Deus, uma vida com cuidado de Deus, uma vida onde somos guardados por Deus e Deus tem nos guardado. Não importam as circunstâncias, não importam as enfermidades, não importam as aflições, assim como diz o apóstolo Paulo, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo é a revelação suprema do amor de Deus por nós. Aquele que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos garantir assim vida e uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida centrada na vontade daquele que nos deu a vida. Por isso o salmista nos ensina a responder com gratidão através das nossas orações. Sejamos gratos, que as nossas orações sejam gratidão a Deus, agradecer através das nossas orações aquilo que Deus tem feito. O salmista diz, amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor ou a minha súplica o Senhor ouve. Ele começa o Salmo 116 dizendo isso. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O salmista não está colocando em dúvida, dizendo, eu amo o Senhor porque talvez Ele ouve a minha voz, as minhas orações, as minhas súplicas. Ele atende as minhas orações. O salmista está dizendo, eu amo o Senhor porque Ele ouve a convicção, a gratidão no seu coração, quando ele expressa essas palavras. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Você ama o Senhor? Você tem experimentado esse favor do Senhor através das suas orações? Você tem experimentado o amor, a graça, a bênção de Deus? Seu coração é grato a Deus? Grato a Deus pelas lutas que você tem enfrentado? Pois nas lutas o Senhor se faz presente também te livrando de todo mal e suprindo cada uma das suas necessidades e te dando força para superar as dificuldades e as lutas que a vida apresentam a nós. Nós precisamos ser gratos a Deus. Gratos porque Ele tem nos dado livramentos de morte. Veja o que diz o salmista. O Senhor inclinou para mim os seus ouvidos, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Veja o verso 3, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Qual foi a atitude do salmista nesse momento? No verso 4 ele diz, então, invoquei o nome do Senhor. O salmista não fica prostrado. O salmista não fica limitado às dores que ele está enfrentando, às enfermidades que ele está enfrentando, às lutas que ele está enfrentando. Mas ele se posiciona de maneira a se apresentar a Deus. No verso 4 ele diz, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Senhor, ainda que o meu corpo pereça nesse mundo, ainda que as enfermidades
se apossem de mim, ainda que eu fique limitado nos meus movimentos, nas minhas ações, que a minha alma seja guardada no Senhor. Livra-me a alma. Livra a minha alma de andar com medo, livra a minha alma de andar segundo as ondas deste mundo ou as vozes deste mundo. O salmista está dizendo que nós devemos ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor passa por todo esse processo de reconhecimento de quem nós somos e de quem é o Senhor a quem nós servimos. Deus está presente na sua vida, no seu lar. Deus está presente neste momento tão difícil que estamos vivendo. Deus está presente e a igreja é do Senhor, a igreja pertence a esse Deus Todo-Poderoso. E Ele está dirigindo o seu povo e conduzindo o seu povo debaixo da sua graça, debaixo do seu favor. Laços de morte nos cercam dia a dia. Angústias do inferno se apoderam de nós. Nós podemos sofrer tribulações, tristezas, mas é neste momento que eu preciso me conscientizar, que eu preciso ter um coração grato a Deus e invocar o nome do Senhor. E dizer ao Senhor, Senhor, eu rogo a Ti, eu busco a Ti, eu invoco o Teu nome, livra-me a minha alma, livra a minha alma de toda angústia, de toda dor, de toda tristeza e tribulação. É diante de tudo isso que o salmista declara ao Senhor, que darei ao Senhor. O que nós daremos ao Senhor, irmãos? Se não a nossa vida, o nosso coração, as decisões diárias que tomamos, a nossa família consagrada ao Senhor, os bens, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa conduta diária consagrada ao Deus vivo. Que darei eu ao Senhor? O que podemos entregar ao Senhor? O primeiro passo, assim como o salmista nos afirma, é tomar o cálice da salvação. É reconhecer que não há salvação sem o Senhor. Não há direção para as nossas vidas sem o Senhor. Não há alicerce, não há fundamento, não há condições de nós nos mantermos de pé, se não estivermos no Senhor. Então, tomar o cálice da salvação, ter compromisso com o Senhor, assumir uma vida com o Senhor, assumir compromisso com a obra do Senhor, assumir essa identidade com Ele. A nossa identidade é gerada através da graça, a graça que veio de Jesus Cristo, somos do Senhor. Reconhecer e celebrar o seu sacrifício vicário, reconhecer o sacrifício de Jesus e entregar a nossa vida reconhecendo que somente Ele, exclusivamente Ele morreu por nós e nenhum outro. Não há outro nome diante do qual nós devemos nos prostrar. Assumir o senhorio de Cristo, assumir o senhorio de Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre a minha família, sobre os negócios, sobre o meu dia a dia. Jesus é o Senhor. É Ele quem tem que direcionar os meus passos. É Ele quem tem que direcionar a minha vida, as minhas ações em todo o tempo. Em seguida, o salmista diz, e ele apresenta essa firme decisão de invocar o nome do Senhor. Invocarei o teu nome. Eu vou tomar o cálice da salvação e eu vou invocar o teu nome, eu vou clamar pelo teu nome. Isso revela essa razão do salmista que está declarada na sua oração, uma oração de gratidão. O que daremos ao Senhor? Entregaremos a nossa vida ao Senhor. Eu vou invocar o seu nome, eu vou tomar o cálice da salvação e invocar o seu nome, buscar a graça do Senhor e assim ser grato pelo favor de Deus sobre a minha vida. Deus tem abençoado o seu povo. Enfim, o salmista conclui dizendo, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Eu vou cumprir aquilo que me cabe. Eu vou entregar ao Senhor a minha adoração, a minha devoção, a minha consagração, a minha vida crescendo em fé, experimentando mais e mais da graça do Senhor. Pagar aquilo que é devido ao Senhor, os meus votos ao Senhor, a minha vida entregue ao Senhor, as minhas palavras que foram consagradas ao Senhor, o meu falar, o meu pensar, o meu andar, o meu agir, o meu vestir, o meu me portar em meio a essa sociedade tão corrompida. Eu vou demonstrar através da minha vida, pagando com a minha vida e testemunhando ao mundo que há um Deus a quem deve ser
entregue às nossas vidas. Se antes havia uma mentalidade de barganha com Deus, do tipo, Senhor, se tu me abençoares, eu farei isto ou farei aquilo. Elimine isso da sua mente, meu irmão, do seu coração. Não há barganha com Deus. Se havia essa mentalidade de barganha, esse é o momento em que você precisa consagrar a sua vida ao Senhor e rejeitar todo e qualquer pensamento dessa maneira. Somos gratos a Deus e por isso cumprimos os nossos votos, assim como o salmista nos orienta. É por gratidão a Deus que nós ofertamos. É por gratidão a Deus que nós servimos ao Senhor. Não servimos a homens, servimos ao Senhor. Por isso, fazemos tudo com alegria e com intensidade, porque estamos servindo a um Deus vivo e ofertando a um Deus vivo. É por gratidão a Deus que nós ofertamos. Ofertamos com os nossos bens, ofertamos com o nosso serviço, ofertamos com a nossa vida, testemunhando da graça do Senhor. A gratidão precisa vencer esse espírito de barganha, de amargura, de murmuração. Quantos estão nesse tempo simplesmente murmurando, se queixando do governo deste mundo, se queixando das autoridades, se queixando da falta de vacina, se queixando do aprisionamento, do isolamento, se queixando e murmurando constantemente, deixando de experimentar da graça e do favor de Deus que nos fez livres. Livres para sermos intercessores neste mundo, livres para levantarmos a nossa voz em clamor a Deus por aqueles que estão enfermos, livres para clamar pelas autoridades para que tenham sabedoria nas suas decisões, livres para buscar do coração de Deus a este mundo perdido. O Senhor nos fez livres. Tenha uma mentalidade santa, que o Espírito Santo traga essa atitude no seu coração. Quando nós falamos desse espírito de barganha, nos lembramos da parábola do filho pródigo, que está relatado lá em Lucas capítulo 15. Quando nós vemos, o texto nos mostra ali aquela família, Jesus contando aquela parábola, exemplificando o Pai, o Deus vivo que está ali, o filho mais novo, o filho mais velho, os seus servos, todo o reino ali estabelecido. E aquele jovem então pede a sua herança, sai de casa, destrói tudo aquilo que ele não deveria ter tomado ainda na sua juventude, que sem experiência, sem maturidade para gerir aquilo. Mas o pai permite que ele faça isso, mas o pai estava constantemente, diariamente, aguardando a volta do filho com esperança no seu coração. Mas eu quero falar do filho mais velho, aquele que permaneceu em casa. Diz o verso 25 do texto de Lucas capítulo 15, se você pode, abre esse texto comigo. O filho mais velho estiveram no campo e quando voltaram, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Porque o filho mais novo retornou, o pai estava alegre. Havia festa na casa, porque o filho estava perdido e foi achado. Essa foi a declaração do pai. Meu filho é livre, vistam ele como um homem livre, calcem sandálias nos seus pés, coloquem aliança no seu dedo, vestes puras, limpas. Ordens foram dadas para que o novilho fosse sacrificado, em gratidão pelo retorno do filho que estava perdido. Mas o irmão mais velho, quando volta do campo, volta das suas atividades, ele se aproxima da casa, ouve as músicas e as danças, e ele chama um dos criados e pergunta o que está acontecendo. Então o criado informa, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele então, no verso 28, veja isso, o filho mais velho se ficou indignado e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, o pai com seu coração paterno, alguém que cuida, que ama, que deseja que todos entendam o seu lugar e o seu espaço. No reino de Deus, no lar, na casa do pai, aquele jovem estava perdido, no lugar onde ele não deveria estar perdido, perdido dentro da casa do pai. Ele não conhecia o pai. Ele servia ao pai, mas ele não conhecia o coração do pai. Ele não entendia o amor do pai. E assim, ele deixou de experimentar durante toda a sua vida da graça e do favor do pai. Ele desejava ter festa com seus amigos, mas sequer cogitou isso com seu pai. O pai diz para ele, olha, tudo o que é meu é teu. Você não entendeu isso ainda? Você está perdido.
tudo que está ao seu redor te pertence, usufrua. Mas ele estava com seu coração amargurado, murmurando, sem conhecimento e sem entendimento de quem é o Pai. Ele vivia até ali uma vida de barganha com Deus. Eu faço para ser reconhecido, eu faço para que eu receba os teus favores. Não, Deus já entregou tudo é acessível aos seus filhos. Tudo aquilo que glorifica ao Pai. Nós glorificamos ao Pai através das nossas vidas, usufruindo da liberdade que Ele nos deu, do Espírito Santo que habita em nós, das bênçãos que Deus colocou em nossas mãos para que nós distribuamos a outros e alcancemos outros para esse reino. O reino é de todos, o reino veio para todos. Havia indignação no coração daquele homem, mas ele é confrontado pelo Pai. Irmãos, que não sejamos encontrados assim, como aqueles que vivem na igreja, vivem no reino de Deus, experimentam de todas as benesses do reino, mas não conhecem o Pai. E sequer têm gratidão ao Pai, fazem as coisas por obrigação, exercem ministérios como algo muito pesado, sem a graça, sem o favor, sem a leveza do Espírito. Que esse tempo nos leve à consciência de que nós precisamos entregar mais e mais as nossas vidas em voluntariado, em entrega incondicional ao amor de Deus. Porque Deus nos ama de forma incondicional. E Ele já fez tudo que nós precisávamos para viver neste mundo e para viver além deste mundo. Ele conquistou tudo e nos oferece gratuitamente a vida eterna. Sejamos gratos a Deus todos os dias. Sabemos que por mais que você retribua, não chegará à altura do favor de Deus. Não há nada que possamos fazer para garantir a salvação. Nós a recebemos pela graça de Deus e não há nada que possamos fazer para retribuir o favor de Deus. Então seja grato pelas bênçãos de Deus, o Deus que nos abençoa por sua graça. O que importa a Deus é a gratidão, como uma força motivadora para as nossas ações em prol do reino de Deus neste mundo. Deus espera que nós tenhamos esse entendimento e assim possamos apresentar as nossas vidas como testemunho público a este mundo perdido. Isso revela a graça de Deus. Então, nesse momento, seria sábio se nós fechássemos os nossos olhos e apresentássemos a Deus a nossa oração, clamando para que o Senhor nos traga entendimento e um coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Como diz o salmista, e eu quero reforçar aquilo que ele diz no primeiro verso: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e o meu clamor, as minhas súplicas, porque Ele inclina o seu ouvido para mim. Eu não mereço, mas por graça o Senhor tem inclinado os seus ouvidos às nossas orações. Então feche os seus olhos, consagre a sua vida ao Senhor. Ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que nós podemos compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos traz luz, nos traz entendimento, Senhor, nos revela a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este alimento, que, ó Deus, nós possamos desfrutar da Tua graça em todo o tempo. Não somente desfrutar, ó Deus, mas testemunhar. Que tomemos o cálice da salvação, aqueles que ainda não confessaram o Teu nome e nos ouvem nesse momento, Senhor. Que sejam tocados pelo Teu Espírito e entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus. Se inclinem ao senhorio de Cristo a cada manhã. E que a bênção do Senhor seja sobre cada uma dessas vidas, livrando-os do mal, ó Deus. Opera com poder sobre a vida da Tua igreja, Pai, que o Teu povo seja abençoado, o Teu povo seja liberto, o Teu povo seja despertado para este momento tão difícil que vivemos. Pai, que haja urgência em nosso coração por fazer aquilo que está no Teu coração, ó Deus. Abençoa o Teu povo, assim, a Tua igreja, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam do povo de Deus, de hoje para todo sempre. Amém. Que
Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê vitória a cada manhã, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito venha aqui e para sempre, para sempre, para sempre.